Meus amados irmãos e irmãs, uma boa noite, que a bendita graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Queridos, abram suas Bíblias, aqui no livro de Colossenses, capítulo 1. A partir do versículo 25, da qual fui feito ministro. Ele diz das aflições de Cristo por seu corpo, que é a igreja. Então ele diz que ele é ministro da igreja, da qual fui ministro, segundo a administração de Deus, ou a economia de Deus, que me foi dada para convosco, a fim de, isto é, com o propósito de anunciar, olha essa frase, anunciar a palavra de Deus. O termo palavra aqui é logos, anunciar o logos de Deus, o mistério. Estão vendo aí? O logos de Deus, o mistério. Então, o logos é o quê? É um mistério, que estivera oculto desde os séculos e gerações passadas. Então, o Logos estava com Deus, o Logos era Deus, ele estava oculto em Deus. Nós já vimos isso quando estudamos João 1:1. Nós vimos a eternidade, nós vimos que o Logos, ele estava com Deus, então nós vimos a eternidade do Logos, e nós vimos que o Logos era Deus, nós vimos a coinerência do Logos. Nós sabemos que este Logos é uma expressão de Deus. Logos é a mente, a razão de tudo que existe. Os filósofos estudaram muitos e muitos séculos para compreender a mente, a razão por detrás do universo. Então João disse que o Logos era Deus, que o Logos estava com Deus. E sem o Logos, nada do que foi feito se fez, mas o Logos se fez carne e tabernaculou entre nós. Então esta é a mensagem de João no capítulo 1. Agora você vai ver que Paulo diz aqui que esse Logos é um mistério, mas que ele esteve oculto nos séculos passados, gerações passadas, mas que agora foi revelado aos seus santos. A palavra aqui é manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Então veja bem, as riquezas da glória deste mistério, qual o mistério que ele está falando aqui? É o mistério do Logos. Estão vendo, irmãos? Não tem que concordar, os vocábulos não tem que concordar? Sim. Então, quais são as riquezas da glória deste mistério? Ele diz aqui, olha, o versículo 25, a fim de anunciar a palavra de Deus, vírgula, o mistério. Então, a palavra de Deus, isto é, o termo aqui é Logos, é o mistério. Então agora, Deus, ele está manifestando aos santos. Ele quis dar a conhecer quais são as riquezas da glória deste Logos, entre os gentios. E qual é a glória, ou as riquezas da glória do Logos? Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em nós é a glória do Logos. Que coisa, hein, irmãos? Você vê que essa leitura da Bíblia não precisa nem de exposição. Aí ele prossegue dizendo: a quem, primeiro, anunciamos, segundo, exortamos ou admoestando, a todo homem, anunciando, admoestando e ensinando. Então é anunciar, exortar e ensinar. A única forma das pessoas conhecerem as riquezas da glória deste Logos é através da mensagem anunciada, exortada e ensinada a todo homem, em toda sabedoria, com o propósito, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. A palavra perfeito aqui na Bíblia é sempre maturidade. O propósito do Logos é levar a igreja à maturidade. Então vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, o teu eterno, glorioso e sagrado Filho, é neste grande nome, neste nome que é e está acima de todo nome,
que estamos reunidos mais uma vez. Porque o Senhor mesmo dissera, onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está presente. Obrigado pela tua presença aqui entre nós. Obrigado pelo teu Espírito entre nós. Querido Espírito Santo, tenha liberdade de nos conduzir à tua palavra. Tenha liberdade de falar a nós a tua palavra. Te pedimos nesta hora, no nome de Cristo Jesus, nos abençoe mais uma vez, nos ajude, nos habilite a experimentar mais do Senhor na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, textos preciosos, esses aqui de Colossenses capítulo 1, versículos 25 a 28. Você vê algo que Paulo coloca que nos leva de volta a refletir sobre tudo que o Senhor já tem nos falado aqui, acerca deste logos, desta palavra. Então Paulo vai dizer que este logos, ele estava como que um mistério oculto, escondido. Ele ainda não havia sido revelado. Quando foi que este logos, esta palavra, foi revelada? Um exemplo para nos ajudar está aqui na primeira epístola de João. Ele diz algo tão glorioso que eu quero que você leia juntamente comigo. Ele diz assim: o que era desde o princípio. O que era desde o princípio? No princípio era o Logos. O que era desde o princípio? Então, o que ouvimos. Então, o que eles ouviram? Este Logos. O que vimos? Eles viram o Logos encarnado. O que os nossos olhos contemplaram? Eles contemplaram as glórias da pessoa deste Logos. E apalpamos com nossas mãos com respeito ao verbo da vida, ao Logos. Estão vendo, irmãos? Que assunto glorioso é este? É isso que o Senhor deseja mostrar. Aí ele prossegue, porque a vida, a palavra aqui é zoe, a vida de Deus foi manifestada, e a temos visto, testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai. Ele não diz que o verbo estava com Deus. Então o que ele quer dizer do verbo? Ele diz do verbo aqui, ele diz que o verbo é a vida manifestada. O verbo é a vida manifestada. Meus queridos irmãos e irmãs, sempre que nós lemos esses textos, sempre que os nossos olhos e o nosso coração estão voltados nessa direção para a palavra de Deus, isso significa que o evangelho que você crê, o evangelho que você recebeu, o evangelho que você prega é a vida de Deus manifestada. Estão vendo, irmãos? Até agora o que o Senhor tem nos ensinado aqui é acerca da natureza desta palavra, é acerca da essência desta palavra, é acerca do caráter da palavra. Quanto ao caráter, quanto à essência, quanto à natureza, quanto ao seu conteúdo, esta palavra é a vida de Deus manifestada. Você crê nisto? Nós temos que crer. Você tem que crer. Sabe por que muitas vezes as pessoas não creem na mensagem que pregamos? Porque nem nós mesmos cremos. Porque nem nós mesmos nos damos conta do que é a essência desta palavra, do que é a vida desta palavra, qual é o verdadeiro conteúdo desta palavra. Por isso que Paulo diz que nós temos que pregar a tempo, fora de tempo. Ele disse: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Estão vendo, irmãos? Porque o que você está deixando de pregar? O que você está recusando pregar? Você pode até pensar, mas as pessoas, elas não vão ouvir. Irmãos, não é isso que Deus está te mandando pregar. Deus não está mandando você pregar para as pessoas e você converter as pessoas. Porque essa palavra, ela tem o poder da vida, como também tem o poder da condenação. Porque aqueles que rejeitaram esta palavra, lá em 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 1, sabe o que Deus diz? Deus diz que um dia o Senhor Jesus Cristo julgará a todos aqueles que não obedecerem ao evangelho. Então, quando você prega, as pessoas só têm duas alternativas:
ou elas vão viver, ou elas vão ser condenadas. Não tem uma terceira alternativa. Ou você prega para a vida, ou você está pregando para que elas então sejam um dia condenadas. Quando Deus tiver que tratar com este mundo, Ele vai tratar tendo como base aquilo que nós pregamos. Percebe, irmãos? Este é um assunto muito sério. Aí João diz, a vida foi manifestada e a temos visto, testemunhamos e vos anunciamos. Mas eles anunciaram o quê? O verbo ou a vida? É a mesma coisa. Percebe? Vê a clareza aqui? O que temos visto e ouvido, isso vos anunciamos. Eles anunciaram algo que eles viram e ouviram. O que eles viram e ouviram era o verbo da vida. Para que também vós tenhais comunhão conosco, que a nossa comunhão verdadeira é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Textos preciosos. Então, amados, aqui em Colossenses, Paulo vai falar que esse verbo, esse logos, é um mistério que esteve oculto dentro de Deus, lá naquele princípio, onde não havia tempo. A palavra princípio aqui é apenas uma forma didática que João tem para tomar a nossa mente e levar-nos a compreender toda a grandiosidade das glórias deste verbo de Deus. Aí ele diz, o mistério que estivera oculto. Amados, nós vamos estudar no livro do profeta Ezequiel, conhecer um pouco das glórias, das revelações, daquilo que significa a palavra de Deus como evangelho para nós. Nós sabemos que Deus, Ele nos deu por meio de 4 homens, o que chamamos de evangelhos. Mas o que são os evangelhos? Os evangelhos é o evangelho. Nós sabemos que a lei tem a sua natureza, a sua característica peculiar. Nós sabemos que os evangelhos têm a sua natureza e também a sua característica peculiar. Da mesma forma, as epístolas, sejam elas as epístolas de Paulo, ou sejam as epístolas gerais, cada uma delas tem as suas características peculiares. Mas todas essas características que estes livros, estes grupos de livros da Bíblia possuem, não os diferenciam uns dos outros. São meios pelos quais Deus usa para nos revelar seu próprio Filho. A Bíblia fala que o fim da lei, o propósito da lei é Cristo. Que a lei nos serviu de aio, de um pedagogos, para nos conduzir a Cristo. Você vê que os evangelhos nos foi dado para nos falar da pessoa e da obra de Cristo. As epístolas, elas foram escritas para manifestar as glórias da bendita pessoa e da gloriosa obra que Ele realizou. Então, tudo na Bíblia se resume em Cristo. Tudo na Bíblia é para falar de Cristo. Então, quando você estuda o capítulo 1 do profeta Ezequiel, tem uma estupenda visão. E nesta visão, nos seus detalhes, você vai ver como o Espírito Santo nos leva a perceber a gloriosa obra que ele realizou por meio daqueles 4 evangelistas, para nos dar aquilo que chamamos de evangelhos. Existe algo singular ali. E hoje nós vamos ver o verbo nos evangelhos. O verbo, sua pessoa e obra. Então, por favor, vamos tomar como base estes textos aqui de Colossenses, versículos 25 a 28 do capítulo 1. Então, nós lemos aqui algumas coisas. O que eu quero mostrar para vocês, veja bem, versículo 25. A administração de Deus, a economia de Deus. Deus tem uma administração, Deus tem uma economia. Dentro desta economia, nós vamos encontrar muitas fases, muitas seções, muitos degraus. Depois você vai ver que um dos degraus dessa gloriosa economia é a palavra de Deus.
que é um mistério que esteve guardado por séculos e gerações passadas, mas que agora foi manifestada. E agora Deus deseja compartilhar a nós as riquezas da glória deste grande mistério, que é o Logos. Então nós vamos ver as riquezas da glória deste grande mistério, que é o Logos, no livro do profeta Ezequiel, especialmente no capítulo 1. Então, por favor, irmãos, irmãs, abram suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Vamos ler o capítulo 1. É uma visão tão profunda, tão grande, que chega a nos assustar. Você sabe muito bem que Ezequiel, ele era um judeu da tribo de Levi, ele era um sacerdote. Então ele foi levado com outros cativos no ano 597 para a Babilônia. Então ele viveu entre os cativos. Parece-nos que uma das regiões que ele viveu foi perto do rio Quebar, onde Deus lhe mostrou muito da sua palavra. Quero que vocês prestem atenção em alguns detalhes desse capítulo 1. Sem observar esses detalhes, nós jamais poderemos entrar na essência da revelação deste capítulo. Os detalhes são simples, mas precisam ser notados com muito cuidado. Vamos ler a partir do versículo 1. Aconteceu no ano 30, no 4º mês, no dia 5º do mês. Irmãos, que detalhe interessante ele deu. Por que ele foi capaz de guardar os detalhes? Porque aquilo foi tão impactante que se tornou inesquecível. Aí ele diz: estando eu entre os exilados, junto ao rio Quebar, agora olha essa frase, veio expressamente o quê? A palavra do Senhor. Eu vou parar aqui, eu tenho que parar, eu não posso ir com muita pressa. Quero que você note essa frase, palavra do Senhor. Existe um princípio de erudição bíblica que diz que a primeira menção de uma palavra estabelece ali o seu princípio espiritual. O nome deste princípio, ou lei, é a lei da primeira menção. Todas as vezes que você tomar uma palavra e julgá-la de muita importância no contexto bíblico, você deverá descobrir aonde está a sua primeira menção, porque a primeira menção desta palavra estabelece ali o seu significado. Se você quer estudar esse termo palavra aqui na Bíblia, você tem que ir para Gênesis, capítulo 11, e o versículo 1. Anote aí. Por que é interessante essa observação? Porque se você olhar aqui, Gênesis capítulo 11, versículo 1, está assim: havia uma só maneira de falar. Essa expressão aqui, palavra, a primeira ocorrência dela no original hebraico está em Gênesis, capítulo 11, versículo 1. E lá está assim, Gênesis 11, versículo 1. Havia uma só maneira de falar. Então, espiritualmente falando, quando diz assim, veio expressamente uma só maneira do Senhor falar. Irmãos, estão entendendo? Será que a gente consegue ver o Espírito Santo pintando um quadro aqui para nós? Havia uma só maneira de falar. Olha o que diz a Bíblia. Nesses últimos tempos, Hebreus capítulo 1, Deus nos falou pelo seu Filho. Quem é o Filho? É o Logos de Deus. Então, o que é o Logos? O Logos é o único meio do falar de Deus. Embora outrora, ele falou aos pais, os profetas, de muitas maneiras, essas muitas maneiras não destitui Deus do seu único falar. Porque essas muitas maneiras, o que significa essas muitas maneiras? Ora, se você volta para o livro de Gênesis, você vai estudar sobre aqueles 7 patriarcas. Você vai ver que Deus, de várias maneiras, se revelou a eles para falar com eles. Deus pode ter várias maneiras de falar, mas o seu falar é um. O seu falar só tem uma essência. E a essência do falar de Deus é o seu Logos. Olhe para o tabernáculo. Dentro daquele tabernáculo, naquelas partes do tabernáculo, naqueles mínimos detalhes do tabernáculo, não está a tipologia, não está de maneira figurada o falar de Deus acerca da pessoa e obra do seu Filho? Claro que está.
São as várias formas de Deus falar, mas a sua palavra é a mesma. Só que hoje, Deus não usa outras maneiras, Deus só tem uma maneira. Essa maneira é clara, essa maneira é aberta, porque desde que esse verbo encarnou, e a Bíblia diz assim no versículo 14, ele tabernaculou entre nós. Isso corrobora perfeitamente com o que está em Colossenses 3,16, habite, olha o texto, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Então ele veio e nos habitou, por que ricamente? Porque ricamente está aqui nesse texto que acabamos de ler, Colossenses capítulo 1, porque toda a riqueza desta palavra são as glórias desta pessoa. Estão vendo, irmãos? Toda a riqueza deste falar é a sua própria, ou as glórias desta pessoa. Então, tem que ler bem devagar aqui, Ezequiel. Então, veio a palavra do Senhor, seu único meio de falar. Aí você vai entender o significado desse termo palavra em todo esse contexto. É como se fosse o pilar de toda esta revelação. Filho de Buzi, versículo 4, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, olha outra frase impressionante, e eis que um vento tempestuoso, se você quer estudar sobre esse vento tempestuoso, você tem que voltar para Gênesis, tomar o princípio da primeira menção. Olha em Gênesis capítulo 1, versículo 2, você vai ver a primeira ocorrência dessa palavra na Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. E você vai ver assim, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Essa frase, vento tempestuoso, é a mesma expressão no hebraico, ruach, o Espírito que pairava sobre a face das águas. Ali está a primeira ocorrência. Então, quem é este vento tempestuoso na Bíblia? Irmãos, isso é claro, porque eu e você não estamos lendo o hebraico, estamos lendo a versão em português, mas que lá no seu original não está vento tempestuoso. Lá no original hebraico está assim, o Espírito do Senhor, o ruach, o Espírito do Senhor. Se você abrir a Bíblia, também Gênesis 6, 3, a mesma menção, o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor aqui vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo fulgurante, e ao redor dele um resplendor, e no meio como um metal refulgente. Aqui a palavra, no hebraico, vou tentar traduzir para vocês como está. Alguns termos estão assim, ambar, é uma resina. Aqui no original é uma resina. Essa resina era uma resina que escorria de uma árvore e ela petrificava. É como uma pessoa que machuca e deixa o sangue correr, e aquele sangue, ele endurece na pele. Seria mais ou menos isso. É o termo que está usando aqui. Aí diz, metal refulgente, é o termo que está na Rainha Valéria, no meio do fogo. E do centro emergia, agora aqui que está. Então você consegue ver, o Espírito do Senhor está vindo, aí uma grande nuvem com um fogo fulgurante. Então o Espírito do Senhor, olha que quadro lindo, vê se a gente consegue imaginar isso. O Espírito do Senhor como vento e agora uma grande nuvem. Essa é a grande visão, e um fogo fulgurante, vivo, e ao redor dele um resplendor, e no meio de tudo isso, deste movimento do Espírito Santo, dessa grande nuvem, esse fogo como uma grande moldura, imagine um vento, imagine uma nuvem, imagine um fogo fazendo uma moldura sobre tudo isso. Dá para a gente imaginar? É difícil, não é, irmãos? Essa é a visão que ele teve. A visão que ele teve é como um vento. O vento você não vê, mas você percebe a sua força. Mas você consegue ver a nuvem. Então ele viu a nuvem
mas havia um vento e havia uma nuvem. E havia um fogo como que fazendo uma moldura sobre esse vento e sobre essa nuvem. Essa é a visão que ele tem. E do centro desta nuvem, no meio desta nuvem, saindo de dentro dessa moldura de fogo, olha o que diz. O que que vem? A figura de 4 seres. E este era seu aspecto. Interessante. Olha essa frase, este era seu. Ele sai do plural de 4 para o singular de seu. Percebe, irmãos? Veja os detalhes. Porque o Espírito Santo coloca coisas pequenas. Porque Ele quer nos falar desta palavra. Ele quer nos mostrar a maneira como expressamente veio a palavra de Deus a ele. Irmãos, por favor, olha o versículo 5. Veio expressamente a palavra. Você está vendo aqui? Agora ele desenha todo esse quadro impressionante para nós. Depois que ele desenha todo esse quadro, ele diz que 4 seres emergiam de dentro disto. Aí ele diz agora, observe bem, e este era seu aspecto, e havia neles semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Você sabe que o número 4, ele fala da amplitude da criação. Quando você observa aqui, versículo 5, e do centro emergia a figura de 4 seres viventes. Você vai ver que esses 4 seres viventes nos é revelado também em Apocalipse, capítulo 4, versículo 7, daqui a pouco nós vamos ler. Para vocês verem que o que Ezequiel viu, João também viu. O que significa que esta visão é algo da mente de Deus. Aí ele diz, versículo 7, seus pés eram pés direitos. A palavra direita aqui dá o senso de justiça, no original hebraico. E a planta dos seus pés, como a planta do pé de um bezerro, porque fala de força. E brilhante como o bronze fala de juízo. Se você vê a expressão bronze polido, você tem que ler Apocalipse capítulo 1, versículo 15. Lembra quando João tem aquela visão do Senhor, em Apocalipse capítulo 1, versículo 15? Quando ele olha os pés do Senhor, o que que ele diz? Os seus pés é como bronze polido. A mesma coisa. Então só tem um ser que seus pés é como bronze polido. Quem é ele? O nosso Senhor Jesus. Porque os seus pés é como bronze polido. Por que os seus pés é como bronze polido? Porque o bronze fala do seu juízo. Tá certo? E a Bíblia diz que Deus esmagará, olha a justiça, olha o juízo dele, Satanás, debaixo dos nossos pés. Bom, vamos olhar tudo isso com muito cuidado. Por enquanto, irmãos, só a leitura que a gente vai fazer. Não vamos fazer nenhuma exposição mais ampla agora. O importante é essa leitura. Aí diz, debaixo das suas asas, os 4 lados, tinha mãos de homem. De fato, teve mãos de homens. Porque esses 4 aqui, vai nos falar dos 4 evangelhos. Esses 4 rostos aqui vão nos falar dos 4 evangelhos. Deus usou mãos de homens para poder desenhar esses 4 evangelhos. Porque vocês vão ver aqui 4 figuras. A figura do boi, a figura do homem, não está aqui? Essa figura do boi é muito interessante, porque em algumas versões está bezerro. E quando você chega para Apocalipse, você tem alguma dificuldade. Mas o termo sempre no original vai falar do boi. Então você vai ver a figura do boi, a figura do homem, a figura do leão e a figura da águia. Se você estudar os 4 evangelhos, vocês vão ver que esses 4 evangelhos têm essa figura. Porque Mateus nos mostra Jesus como o rei, e a figura aqui é a figura do leão. Você vai ler Marcos, em Marcos ele é o servo, é a figura do boi. Em Lucas, você vai ver ele como filho do homem, aqui está o rosto de homem. E em João, ele é o filho de Deus,
é a figura da águia, porque a águia prefigura Deus. Então, que clareza, irmãos. Então, Deus usou a mão do homem para poder pintar esse grande quadro, para nos revelar as glórias do Logos nos 4 evangelhos. Então, vamos lá. Aí diz, e cada um dos 4 tinha seus rostos e suas asas. Porque os rostos falam de quê? De expressão. E as asas do mover. Qual é a mensagem de Deus nesses 4 evangelhos? A expressão de Deus e o mover de Deus. A expressão de Deus, porque nesses 4 evangelhos nós podemos ver a glória da encarnação. Mas também por esses 4 evangelhos podemos ver o mover de Deus na história, porque tudo que foi escrito da pessoa do Senhor Jesus e tudo que foi pregado ao longo da história tem esses 4 evangelhos como fundamento da obra do Senhor Jesus. As epístolas é simplesmente um prolongamento daquilo que consiste os evangelhos. Avancemos. Versículo 9. E estas se juntavam uma à outra, não se viravam quando andavam, mas cada qual caminhava na direção, caminhava direto para diante. E o aspecto dos seus rostos era como o rosto de homem, Lucas, como leão, Mateus, do lado direito dos 4, e a cara de boi, Evangelho de Marcos, e à esquerda dos 4, também havia nos 4, rosto de águia, Evangelho de João. Então, por favor, vamos rapidamente, vamos ler Apocalipse, capítulo 4, versículo 7. Por favor, coloque esses textos juntos aí em Ezequiel, capítulo 1. Você sabe que o tema do capítulo 4 de Apocalipse é a glória da criação. O capítulo 5 é a glória da redenção. Esses 2 capítulos são importantes neste contexto. Então veja, ele diz assim, versículo 7, o primeiro ser vivente é semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi ou bezerro, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto é semelhante a uma águia voando. Então vocês conseguem ver Apocalipse 4, 7, com Ezequiel, capítulo 1 aqui, especialmente, esse versículo 10, está muito claro. Então veja o versículo 11, por favor. Assim eram seus rostos. Tinham suas asas, estendidas em cima, e cada um tinha 2 asas, as quais se juntavam, e 2 outras cobriam os corpos deles. Amados, vamos colocar alguns pontos para que a gente possa ganhar um pouco de luz do Senhor aqui, acerca de tudo isso que a gente leu. Temos que ler mais textos, mas isso numa outra oportunidade, se o Senhor permitir. Mas até aqui, nós vamos ver que esses textos, eles vão revelar para nós o mover de Deus e a expressão de Deus por meio do seu Logos. O que nós aprendemos é que o Logos é a expressão de Deus. A maneira de Deus se expressar é por meio do Logos. Porque quando Deus conhece a si mesmo, Ele projeta uma imagem, e essa imagem é igual a Ele mesmo. Por isso que o Logos era Deus, Ele era co-inerente com Deus. Porque o Logos é a imagem de Deus, é a expressão de Deus. Mas não somente a expressão de Deus, mas também toda a economia de Deus, todos os movimentos de Deus, todo o mover de Deus está no seu Logos. Todo o mover de Deus está na sua lei. Todo o mover de Deus está na sua palavra. Todos os movimentos de Deus estão no seu evangelho. Nós fomos chamados para pregar este evangelho das infinitas glórias de Deus. O evangelho que você foi chamado e pelo Espírito Santo está sendo habilitado é este evangelho. O evangelho que contém os movimentos de Deus, que contém a economia de Deus, que contém a expressão de Deus. Compreende, irmãos? As pessoas vão para seminário para aprender a pregar. Eles leem livros de hermenêutica, de homilética,
para aprender a pregar e examinar a Bíblia. Mas uma só coisa basta: conhecer o verbo de Deus. Porque este verbo é tanto a escola, como todo o conteúdo didático daquilo que nós precisamos para que sejamos hábeis na exposição do Evangelho. O Senhor Jesus nos mostrou isso de uma maneira prática e simples. Ele pegou 12 homens. 12 homens diferentes. 12 homens, alguns até viviam em extremos. Você pega Mateus e Simão Zelote, que era de esquerda, que era de um partido de extrema esquerda, violento. Dentro do contexto que eles viviam, eles se odiavam, especialmente o Simão. Odiava um homem como Mateus, porque ele jamais admitiria que um judeu pudesse se vender ao Império Romano e ser funcionário do governo romano. Eles tinham esperança de promover uma grande revolução e resgatar a nação de Israel do poder romano. Agora Jesus chama Simão e coloca ele junto com Mateus. Homens diferentes, homens de posição diferente, homens com uma constituição completamente diferente uns dos outros. Mas Deus chama esses homens. Deus toma esses homens pelo seu Filho Jesus. E através do seu grandioso Espírito Santo, na vida de Cristo Jesus, os conduz a uma grande escola. Durante 3 anos e 6 meses, eles estiveram vivendo em Cristo, junto com Cristo. Eles estiveram aprendendo de Cristo. Jesus diz: aprendei de mim. Eles aprenderam do Senhor. Eles viram do Senhor. João chega a dizer: aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que contemplamos, aquilo que tocamos, acerca do verbo da vida. Irmãos, o que foi experiência para eles, também é experiência para nós hoje. Só que eu e você temos algo que Pedro e João, naqueles 3 anos e 6 meses, não tiveram. O que eu e você temos hoje é muito maior do que aquilo que João, Pedro, Tiago e aqueles demais apóstolos tiveram, porque eles tiveram Jesus com eles. Eles estiveram vendo Jesus a cada momento, a cada circunstância. Você pode dizer: irmão, mas eles viram milagres, não é? Eles viram grandiosos milagres, eles ouviram sermões indescritíveis. Eles viram, o Senhor Jesus realizou coisas grandes com eles. Mas agora o Espírito Santo veio para dentro de nós. O Espírito do Cristo glorificado e exaltado, ele habita dentro de você. A obra do Espírito Santo hoje é muito maior, irmãos. Não diminuímos aqui em nada o que o Senhor Jesus fez. Aquele foi um tempo dispensacional, mas esta dispensação que eu e você temos pelo encabecimento da pessoa do Espírito Santo é muito maior. É muito maior, porque ele habita dentro de você. Essa escola não está diante de você, ela primeiro está dentro de você. Aí ele, pelas circunstâncias, pelas providências, ele vai trabalhando. Irmãos, veja, eles ficaram 3 anos e 6 meses naquela escola. E quando chega o tempo da formatura, como que foi? Você se lembra? O Senhor Jesus Cristo já havia morrido, já havia ressuscitado. E aonde que eles estavam? Eles não estavam na escola. Sabe onde eles estavam? Escondidos. Eles estavam com medo. Lá no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19, diz que eles entraram num cenáculo e se trancaram com medo dos judeus. Foi para estar com medo que eles estudaram naquela escola, porque nessa escola você nunca se forma. Porque o propósito dessa escola não é te formar hoje nem amanhã. O propósito dessa escola é muito maior, é formar você no caráter do mestre. Entende? E este é um processo duradouro. Esse é um processo dolorido. Esse é um processo de quebrantamento. Nunca ache que você está pronto. Nunca ache que você está totalmente preparado. Nunca. Porque quando você achar que chegou ao final, Deus vai criar um caminho novo e você vai voltar a estaca 0. Aí começa tudo de novo. E você vai dizer: Senhor, mas eu pensei que eu estava preparado. Você nunca está preparado, porque a carne é fraca. A carne ainda não foi destituída do nosso ser.
ela ainda está aqui, e você não pode confiar em si mesmo. Mas isso é bom. Sabe por que é bom, irmãos? Porque nós sempre vamos ver a grande necessidade de vivermos uma vida quebrantada todos os dias. Então você nunca vai se formar nessa escola aqui. Você nunca vai se formar, então não se iluda com isso. Cada dia Deus tem uma lição nova. Cada dia tem um aprendizado novo. Nós nunca chegaremos aqui nessa terra a conhecer totalmente as profundezas do nosso Senhor. Você sempre vai ver que o nosso Senhor é tão rico, é tão profundo, que você sempre estará começando a conhecê-lo mais e mais. Então, amados irmãos e irmãs, observe isto. Olhe esses detalhes que nós estamos vendo aqui, a expressão de Deus e o mover de Deus, através destes 4 evangelhos. Quanta riqueza nós temos em tudo isso. E hoje nós estamos aqui numa gloriosa escola, a escola do Espírito, a escola onde o Espírito Santo está nos ensinando sobre Cristo, está nos ensinando acerca das glórias dessa santa pessoa, bendita pessoa, está nos ensinando de maneira profunda, e esse é um trabalho que é feito para dentro de nós, porque se um dia você deseja servir a Deus na sua obra, se você um dia deseja servir a Deus na edificação da sua igreja, e todo este serviço terá que ser resultado da obra de Deus em você. Não é seminário que te capacita, nem mesmo a igreja te habilita. A igreja só vai reconhecer em você aquilo que Cristo fez em você. Aquilo que Cristo ganhou em você tem que ser um testemunho da igreja. Esse testemunho não pode ser fabricado pelo homem, porque a medida de Deus para este testemunho não é instituir, a medida de Deus para este testemunho é fluir. Se não fluir, não é de Deus. Aí vamos cair no secularismo religioso, onde as pessoas são separadas para o santo encargo do ministério pela capacidade que tem, pela força que tem, pela capacidade intelectual, porque tem uma facilidade com oratória, porque consegue dominar o público, porque consegue impressionar pela retórica. Irmãos, tudo isto é carne. Sabe o que Paulo diz sobre isso? Que aquilo que ele considerava como lucro, aquilo que para ele era lucro, ele considerou como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Estão vendo, irmãos? Sabe o que acontece? Deus colocou todos nós no mesmo nível. No mesmo nível. Precisamos cada dia ser cuidadosos com isso. Então, meus amados, vamos observar os detalhes aqui. O rosto tem a ver com a expressão de Deus. Os rostos, os 4 rostos, tem a ver com a expressão de Deus por meio dos evangelhos. E as asas têm a ver com o mover de Deus. Agora, apenas introduzindo a leitura, vamos ler agora a partir do versículo 14. Aqui de Ezequiel, capítulo 1. E os seres viventes corriam e voltavam, à semelhança dos relâmpagos. Interessante esta visão. Então veja, os seres, aqueles 4 rostos. Então quando você lembra dos 4 rostos, veja a força de um vento impetuoso. Imagine, esse vento impetuoso coberto por uma nuvem e tendo como moldura um fogo refulgente. E dentro dessa moldura, saindo dessa nuvem, 4 faces. 4 faces. As 4 faces. E as 4 faces estão aqui para revelar uma pessoa, o seu aspecto aqui ele fala. O seu aspecto é de 4 faces. E esse aspecto aqui tem a ver com a palavra de Deus, com o falar de Deus. Aí ele diz, esses seres corriam, voltavam à semelhança de relâmpagos. Então imagine, dentro dessa figura, essa visão que ele está tendo. Enquanto eu observava os seres viventes, eis que havia uma roda. Agora interessante, apareceu um outro elemento dentro da visão, uma roda. Então primeiro ele vê uma roda. Havia uma roda na terra, junto aos seres viventes, nos 4 lados. O aspecto das rodas, agora já não é uma roda, são rodas. Aí ele percebeu que não é uma roda, mas rodas. E a sua armação era semelhante à cor do berilo.
É interessante que algumas versões falam de turquesa, cor turquesa. Algumas outras falam do crisólito. Tanto o berilo como o crisólito são pedras preciosas. Então, queridos, como que nós vamos interpretar isso aí? É turquesa, é crisólito ou é um berilo? Vamos pedir ajuda ao Espírito Santo. A única coisa que pode fazer é isso, irmãos, porque senão nem eu sei por onde começar. Mas eu tenho aqui algo ao nosso favor, no contexto de Apocalipse, capítulo 4. Eu acho que isso pode ser uma luz para nós. Aí você pode perguntar, irmão, por que existem essas coisas na Bíblia? Amados, até a Bíblia chegar para nós, foram 400 versões. Até chegar a nós. Muita coisa pode ter se perdido. Mas quando você confia no Espírito Santo, e não no intelectualismo, não na alta crítica, nem na baixa crítica, nada disso, você confia no Senhor. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Irmãos, para estudar isso aqui, você precisa só da Bíblia. Algumas ferramentas ajudam, pode ajudar. Mas ser ferramenta boa, senão pode atrapalhar. Mas se você ler só a Bíblia, você for cuidadoso, pode ser que você canse mais do Espírito Santo para entender isto. Capítulo 4, versículo 2, João diz assim, imediatamente estive em espírito. Eis que um trono estava colocado no céu, e um sentado no trono. Aquele que estava sentado era semelhante ao aspecto da pedra de jaspe e sardônio. E havia ao redor do trono um arco-íris semelhante ao aspecto da esmeralda. Se você vê a esmeralda é um berilo. Está vendo? A esmeralda é um tipo de berilo. E se você vê que esses 4 animais estão no contexto aqui, então o que nos aproxima mais da verdade, da revelação, é o berilo. E não o crisólito. Porque também havia os crisoberilo, que são da mesma família. Então a evidência maior que essa pedra aqui, crisólito, elas são da família dos crisoberilo. Então, provavelmente, mais acertadamente, é que aqui ele esteja falando do berilo. Eu lamento, às vezes, perder um certo tempo com essas explicações, elas são necessárias. Porque nós temos que levar a sério essa interpretação dos textos sagrados. Então, ele diz, a semelhança da cor do berilo. As 4 tinham a mesma semelhança. Sua aparência, sua formação, é como uma roda no meio de outra roda. E quando andavam, moviam-se para seus 4 lados, não se viravam quando andavam. Tinham a mesma direção. Porque os evangelhos não têm sentido opostos, eles seguem na mesma direção. Pessoa e obra de Cristo. Os seus ares eram altos e espantosos, e cheios de olhos, porque o propósito do evangelho é produzir visão espiritual. Quando os seres viventes andavam, as rodas andavam junto deles. E quando os seres viventes se levantavam da terra, as rodas se levantavam. Eu vou parar aqui, porque tem muito que a gente vê sobre essas rodas. E a gente está chegando no final, mas eu quero mostrar algumas coisas para vocês aqui, por favor. Aqui nesses versículos 16 a seguir, ou 14 a seguir, os versículos 14 a seguir. Quando diz aqui, vou usar a versão revista atualizada, diz, a estrutura era brilhante como o berilo. Está vendo aqui, versículo 16, a armação, a estrutura daquelas 4 rodas, eram semelhantes à cor do berilo. Agora, irmãos, o berilo, ele é um processo de cristalização. O que é cristalização? É o processo de formação química da pedra. Escute bem. Então, o berilo, ele tem um aspecto muito glorioso na sua formação química. Quando esta pedra se forma, ela se forma aquilo que os estudiosos chamam de trigonal e hexagonal. Olhe bem na palavra de Deus. A estrutura era semelhante com o berilo. Então, todo o sistema de formação química dessa pedra, ou berilo, é trigonal e hexagonal. Quando a formação dessa pedra, a maneira como Deus projetou essa pedra, porque essas pedras preciosas aqui, o berilo é uma delas, o crisólito também, a esmeralda também, elas estão lá no capítulo 21, no livro de Apocalipse. Você vai ver aqueles fundamentos daquela muralha, são 12 fundamentos, e cada um desses fundamentos é uma pedra preciosa. O berilo é uma dessas pedras preciosas. Então, qual é a formação química? Qual é o sistema de formação química dessas pedras? O sistema de formação químico, ou química dessas pedras, obedece a uma formação trigonal e hexagonal, isto é, os átomos que formam essas pedras, quando eles são estudados, quando eles são observados, quando eles são analisados pelos estudiosos, eles vão ver lá um sistema trigonal e um sistema hexagonal. Isso é, como se fosse ângulo de 3 pontas e de 6 pontas. Mas por que o Espírito Santo colocou esse detalhe tão pequeno aqui? Então, primeiro, até agora o que nós estamos vendo nessa visão de Ezequiel é que aqui o Espírito Santo está nos mostrando sobre o falar expresso de Deus. O falar expresso de Deus é o seu logos. Este logos é o mistério que esteve oculto, mas agora está sendo revelado.
E agora o Senhor está nos mostrando, através do profeta Ezequiel, as 4 faces de uma mesma pessoa nesses evangelhos. As faces da mesma pessoa, dessa pessoa encarnada, através desses evangelhos. A face como leão, a face como boi, a face como homem e a face como águia. Ele como rei, ele como servo, ele como filho do homem e ele como filho de Deus. Tudo isso consiste, a essência da revelação de Cristo nos 4 evangelhos. E não somente isso, ele está dizendo que na formação deste verbo de Deus, que a mensagem deste verbo de Deus é uma mensagem gloriosa. Por que que ele coloca o berilo aqui? A formação, a estrutura, o fundamento dessas rodas. Depois vocês vão ler, a gente não vai poder ver isso hoje, porque o nosso tempo já está terminando. Vocês vão ver que nos textos abaixo, diz que essas rodas, uma penetrava na outra, e outra penetrava na outra, porque existem os evangelhos sinópticos. Quando você estuda os evangelhos sinópticos, você vai ver algo maravilhoso. Você vai ver que o evangelho de Marcos, ele está contido no evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus está contido no evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas está contido no evangelho de Marcos. Eles estão um dentro do outro. Não é glorioso isso? É. É glorioso demais, irmãos. Vocês não fazem ideia. Se vocês olharem os evangelhos, isso vai nos falar da integralidade dos 4 evangelhos. Observe o evangelho de Marcos. 661 versículos tem no evangelho de Marcos. Desses 661 versículos que existem no evangelho de Marcos, 600 versículos estão no evangelho de Mateus. Não é curioso isso? É. Aí você que 305 versículos de Mateus, porque uma roda está dentro da outra roda. Integralidade dos evangelhos. Percebe? Não é glorioso? Irmãos, é demais. Mas o que o Senhor está nos mostrando? Através desse berilo. Então nós aprendemos aqui uma lição. A formação química, o processo de cristalização do berilo obedece ao sistema trigonal e hexagonal. O trigonal, 3, é o número do Deus triuno. E o número 6 é o número do homem. Então o que nos fala o berilo? Isto é, na sua formação química, você vê estes números, 6 e 3. Estão ali dentro dele, contido nele. Esse sistema glorioso que Deus criou para a formação dessa pedra preciosa. Porque o propósito do Evangelho é justamente esse. Primeiro, mostrar que o Deus triuno, aquele que é a expressão de Deus, ele se fez homem. Ele se encarnou e se tornou homem. Observe, irmãos, o mistério da piedade. Aquele que era Deus, aquele que sempre foi Deus, um dia ele encarnou. Um dia ele assumiu a forma de homem. Ele era Deus, ele foi e sempre é eternamente Deus. Mas um dia ele se fez carne e ele habitou entre nós. Estão vendo, irmãos? É maravilhoso? É. Onde você vai ver isso? Nos evangelhos. Porque os evangelhos vão nos mostrar a revelação, o mistério da encarnação. Aonde? Os evangelhos. Graças ao Senhor. Deixa eu colocar só mais um ponto aqui, para que a gente possa terminar. O aspecto de estrutura é como se tivesse uma roda dentro da outra roda. Versículo 16. Sua aparência, sua maçã, era como se uma roda estivesse dentro de outra roda. Então, isso que eu acabo de falar para vocês. A integralidade dos 4 evangelhos. Um evangelho está dentro do outro. Se você olhar o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, você vai ver algo interessante. Estudando o evangelho de Mateus com muito cuidado, estudando o evangelho de Lucas também com muito cuidado, você vai ver que eles têm 240 versículos em comum. É como se o evangelho de Mateus estivesse dentro de Lucas, e o evangelho de Lucas estivesse dentro de Mateus. É uma roda dentro da outra roda. Versículo 16 aqui. Aí diz assim, andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam. Se estudamos esses 4 evangelhos, nós podemos ver as 4 direções. Nós podemos ver que a direção de Mateus é mostrar Jesus como rei. A direção de Marcos é mostrar Jesus como servo. A direção de Lucas é mostrar Jesus como filho do homem, como homem perfeito. E a direção de João é mostrar Jesus como filho de Deus. Mas você vai ver que essas direções aqui, elas não se voltam, elas não se contraem. Você vai ver que eles estão sempre andando para frente. Não é isso, irmãos? Tudo muito simples. Tudo muito simples. E dizia, as mesmas eram cheios de olhos ao redor.
Então, esses cheios de olhos, qual é o propósito dos evangelhos? O propósito dos evangelhos, o propósito desse Logos, podemos ver que as 4 faces do Logos é produzir em nós a perfeita ou a plenitude da visão espiritual. Graças a Deus por tudo, irmãos. Vamos terminar por hoje. Que o Senhor nos ajude a ver mais do seu Filho na sua palavra. Que o Senhor se revele mais a nós. Tão pouco tudo isso que nós podemos estudar hoje, irmãos, é só para que vocês percebam quanta riqueza existe do Logos da palavra de Deus. Estamos estudando sobre a glória eterna da palavra de Deus. E aqui nós podemos ver que essa palavra, que outrora era um mistério, agora Deus está revelando. Que privilégio eu e você temos hoje de poder entrar um pouquinho, de poder estudar um pouquinho sobre esse grandioso Logos de Deus. Graças ao Senhor por tudo isso. Que Ele continue nos abençoando através da sua palavra.